Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Vita Espaço Saúde. Eu sou Ivan Guerrini, físico, e falando novamente sobre astrologia arquetípica. Eu quero trazer hoje para vocês um conceito de complexo que vem do Jung, que vem desse autor deste livro aqui, que eu estou passando para vocês, o Danny Rudyard, que escreveu um estudo astrológico dos complexos psicológicos e muitos outros livros também. Vocês podem encontrar os livros, os textos desse autor na internet, ou nas livrarias, ou nos sebos, né? É um autor muito famoso, né? Ele foi teósofo, inclusive, né? Trabalhou com teosofia, nasceu na França e passou boa parte dele nos Estados Unidos. Muito bem, eu quero colocar aqui o conceito que ele traz do Jung de complexo. Tá? Ele diz assim, citando Jung, que complexo é definido como uma parte psicológica isolada da personalidade, um grupo de conteúdo psíquico separado da consciência, funcionando de forma arbitrária e independente, e dirigindo dessa forma a vida em si mesma para a esfera sombria do inconsciente, motivo pelo qual ele complexo, pode impedir ou afastar os atos conscientes. Bom, eu quero fazer uma ligação disso aqui com os aspectos que nós temos no nosso mapa astral, eventualmente nos trânsitos também que acontecem. Tá? Todos nós temos aspectos favoráveis e temos aspectos desfavoráveis, né? Os desafios que nós temos na nossa vida. Né? O mapa astral ajuda a gente conhecer melhor o nosso interior, nos conhecermos melhor, tá? Para assumir as rédeas da vida nas nossas mãos e fazer o que nós precisamos fazer, o que viemos para fazer, a nossa missão de vida. Tá? Por isso que os astros, o posicionamento, a dinâmica, a dança dos astros, ajudam muito nas terapias. Tá? Muito bem. Como é que a gente pode fazer esse link? Como é que a gente pode fazer essa ligação? Muita gente pergunta, né? Eu estou passando um trânsito, eu vou passar um trânsito de Urano no Sol, ou de Plutão no Sol, ou de Plutão no ascendente, ou de Urano na Lua, enfim, algum trânsito de um transpessoal, né? Urano, Netuno, Plutão, num pessoal, um Sol, uma Lua, ou um ascendente, ou Vênus, né? Aí quando eu falo isso aqui no consultório, né, as pessoas falam, bom, mas isso é bom ou ruim? Essa pergunta já denota uma falta de conhecimento sobre o que é a astrologia arquetípica. Os meus amigos mais próximos sabem disso, né? A gente até brinca, né? Mas isso é bom ou ruim? Isso, em princípio, não é bom nem ruim. É uma informação. É algo que é uma página em branco que vem para você desenhar o que você quiser desenhar. Colorir da forma que você quiser colorir. Né? A pergunta é, você tem uma aquarela para colorir? Você tem um lápis ou uma caneta para escrever? Você sabe escrever? Né? Então essa pergunta, vem um trânsito pesado, aí já estou passando, ou vou passar o ano que vem, estou no ciclo de Saturno, estou chegando perto do segundo ciclo. Olha, gente, os ciclos, a astrologia trabalha em ciclos, os ciclos, eles vêm para nos ajudar a evoluir. É essa a visão da astrologia arquetípica, principalmente nessa linha do Rudyard, que ele é chamado aqui, se vocês entrarem aqui na Wikipédia, vocês vão ver, de astrólogo transpessoal. É a visão positiva das coisas que nos acontecem. Né? É você pegar o que acontece e fazer o que é melhor, mesmo que o que apareça seja limão, faça limonada, como diz uma frase antiga aí, né? É fazer o que é possível ser feito com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu. Então a história do bom ou ruim não existe, é super relativo. Os trânsitos indicam as crises. Né? Então vamos supor que eu estou analisando um mapa aqui de alguém que está pegando, vai pegar o ano que vem um Urano no ascendente. Né? Urano hoje está lá a 24 graus, mais ou menos, né? 24 graus de Áries, e aí a pessoa tem um ascendente que está no finalzinho de Áries, né? 25, 26, 27, 28 graus de Áries. Então, vamos dizer, o pico desse trânsito Urano no ascendente
vai ser o ano que vem. Né? Assim, grosso modo, o pico, aquela curva de Gauss, mais ou menos, né? Não é bem a curva de Gauss, porque a subida é mais lenta do que a descida, então é outro tipo de distribuição. Se algum estatístico estiver ouvindo aí, é um outro tipo de distribuição, mas a gente pode resumir como se fosse aí uma distribuição normal. Então tem o pico vai ser o ano que vem. Então isso vai ser bom ou ruim? Bom, ele não tem cor, tá? Se a pessoa não souber trabalhar, pode virar um complexo, do tipo que o Jung falou e do tipo que o Rudyard menciona, tá? Aliás, o Rudyard fala de 4 conjecturas que podem gerar complexos. Ele fala das posições de Saturno e da Lua, Saturno como masculino, Lua como feminino, tá? Vários aspectos, várias posições de Lua e Saturno, o que significa Lua, o que significa Saturno, como que a gente pode juntar essas duas coisas. Então, Saturno, Lua. Depois ele fala de Júpiter e Mercúrio, questão da comunicação, da abertura, da compreensão mental desse mundo e como que eu comunico isso para os outros e para mim mesmo, tá? Depois de Marte e Vênus, que afeta diretamente a questão de como que a gente se relaciona com o outro na vida, como que a gente vê a questão sexual, por exemplo, né? E por fim ele fala dos aspectos relacionados aos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Bom, essa é uma divisão que o Rudyard, esse livro aqui, faz, que eu indico para vocês que querem ir um pouquinho mais longe, certo? Muito bem. Como que acontece um complexo? Um complexo acontece quando você passa por um trânsito difícil, teoricamente, porque o trânsito não vem para falar, oi, coitadinho, passa a mão na cabeça. Um trânsito não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. Um trânsito vem principalmente de um transpessoal com um pessoal, né? Urano no Sol, Urano na Lua, Urano no Ascendente. Vem para falar para você, olha, é hora de você dar um salto na sua evolução. É hora de subir degraus na sua evolução. Não dá para ficar mais do mesmo jeito. É isso que o trânsito vem dizer. Se a pessoa é resistente, muito resistente, como que a pessoa é resistente? Ela está num grupo muito formatado, ela está numa situação muito sem saída, não consegue sair, muitas vezes está numa igreja mais fundamentalista, onde existem grupos de igreja de qualquer tipo, ou grupos sociais de qualquer tipo, às vezes são grupos de clubes, por exemplo, ou grupos de família, muitas vezes formatados, que não podem sair, e a pessoa é chamada num trânsito desse a fazer uma subida, né? Subir degraus nesse trânsito, não consegue. Não consegue porque o pai e a mãe não vai deixar, ou porque o cônjuge não vai deixar, ou porque os filhos não vão deixar, ou porque a igreja não vai deixar, ou porque aquele grupo, né, maldito, né, é chamado de bendito, mas muitas vezes é maldito, grupo que não, nossa, o fulano está perdido, coitado, se perdeu, olha só, saiu do nosso grupo, ele era tão bom. Então, com o medo de ouvir essas coisas, as pessoas não saem. Se as pessoas não saem, elas não aproveitam os trânsitos. Se não aproveitam os trânsitos, isso pode virar complexo. Aí nós passamos da astrologia para o Jung, que também usou astrologia. Muito bem. O que nós precisamos fazer? Nos conhecer cada vez mais. Por isso, terapia é uma coisa recomendada sempre. Ah, mas eu não posso fazer, não tenho dinheiro, é difícil, não sei o quê. Faça autoterapia. Faça uma terapia com você mesmo. Converse com você mesmo. E quando puder, faça terapia com uma outra pessoa. O outro é sempre um espelho para nós. Nós precisamos nos conhecer. Leia livros que fazem você refletir. Não fique só no beabá. Vá mais longe. Aí, quando acontecer um trânsito chamado mais pesado, um Urano no ascendente, por exemplo, você vai ter condição de saber, bom, o que é Urano? O que representa Urano? Não interessa se o planeta Urano está lá longe, não sei quantos milhões de quilômetros de distância, e tem um tamanho assim ou assado, se tem lua, se não tem lua. Importa o arquétipo que Urano traz. O arquétipo de Urano é o arquétipo de Prometeu. Aquele que roubou o fogo dos deuses, o ousado,
o independente, o abusado, aquele que vai além do tradicional, o não convencional, aquele que fala, eu vou fazer de forma diferente sim. Claro que de uma forma saudável, quanto mais a gente cresce, mais a gente vê que precisamos mudar, porém sempre de forma saudável. Não adianta quebrar regra só para quebrar, não funciona, tá? Você vai ficar na M do mesmo jeito, tá? Ou talvez pior, né? Então, Urano ousado vai falar para aquilo que é ascendente. O que é ascendente? É o jeito que a gente se mostra para a vida. Ô fulano, está na hora de você se apresentar de uma outra forma. Então, de repente, um Urano no ascendente pode falar que ele precisa quebrar a relação afetiva que ele está envolvido. Mas não necessariamente. Pode falar para ele sair do emprego onde ele não aguenta mais nada. Pode falar para ele sair daquele grupo de amigos que só fala bobagem. Pode falar para ele sair, parar de frequentar aqueles lugares que ele costuma frequentar. Pode falar para ele querer ou quebrar as crenças que ele tem desde a infância. Esse Urano no ascendente precisa ser entendido. Então, para cada um é uma coisa. Agora, inevitável é mudar para melhor. Tá? Então, se é bom ou ruim, vai depender de como a pessoa vai lidar com isso daí. Né? Aqui no consultório, eu digo para vocês assim, tanto no consultório como conhecendo a vida, né? Do jeito que a gente conhece, eu posso dizer para vocês, olha gente, ciclos de Saturno, ciclos, semiciclos principalmente, são muito importantes. As pessoas são chamadas a quebrar karmas, a ir mais longe, quebrar campo de família. Eu já vi gente morrer no ciclo de Saturno, vocês já viram também, gente morrer com 28, 30 anos, tá? Muitos cantores aí, né? Se vocês se lembrarem, vocês vão ver que acontece isso. Pessoas que morrem dos 58, 59, que é o segundo ciclo de Saturno, as pessoas não aguentam o quê? O karma, o peso, precisa ter força para ir à frente. Pessoas que morrem também, às vezes, na oposição de Urano, 41, 42 anos, ou no ciclo inteiro, 83, tá? Eu tive minha mãezinha querida, por exemplo, que faleceu exatamente quando Urano completou o ciclo dela, 83 anos, né? Talvez é o jeito que ela achou de evoluir, de subir os degraus, né? A morte nessa hora pode ser olhada dessa forma. Mas às vezes a pessoa não precisava morrer aos 29, no primeiro ciclo de Saturno, às vezes nem no segundo, 58, 59. Eu tive aí alguns amigos que faleceram nessa idade, porque talvez o karma era muito pesado, não conseguiram ir além, tá? É preciso sempre evoluir. Quando nós aprendemos a evoluir com esses trânsitos chamados pesados da astrologia, nós evitamos os complexos que o Rudyard coloca aqui no livro dele. Quando a gente não sabe, quando a gente ignora, porque a gente pensa que sempre as coisas são dadas de fora para dentro, esses complexos são formados, e aí esses complexos, se não forem resolvidos por nós mesmos, nós passamos isso no nosso campo de família, acabamos passando isso para os nossos filhos, que herdam isso de nós, assim como os nossos netos. Toda a descendência vai herdar isso daí. Alguém vai ter que quebrar isso, enquanto não for quebrado, isso vai comandar as atitudes, como está dito aqui, né? Impede as atitudes e as decisões conscientes da pessoa, porque formou um comando. Esse comando o Jung chamava de complexo, tá? Com outras palavras aí, tá bom? Então é sobre essa questão do trânsito. Veja lá os trânsitos que você está passando agora e diga ao divino dessa natureza, ao Deus que você reconhece que existe nessa natureza, do jeito que você conceber esse Deus. Obrigado, Senhor, por esse trânsito que eu estou passando, sabe? Agradecer pelo momento que estamos passando, mesmo que aparentemente tenha muita coisa em desordem, faz muito bem para a vida. Na Bíblia está escrito lá, em tudo dai graças, palavras de Paulo, apóstolo, tudo tem a sua interpretação, sabe? Você não precisa ser fundamentalista, a gente pode ser pluralista, plural, diversificado, ter várias visões, mas sempre com o intuito e objetivo de evoluir. Boa noite, pessoal, até a próxima.